Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto encontro da disciplina de Planejamento Tributário, Contabilidade e Planejamento Tributário. Então, nesta aula, vamos trabalhar com um assunto relacionado ao lucro real. Eu sou o professor Antônio, então convido você a compreender essas informações que serão abrangidas durante este encontro. E quais são essas informações? Quais são os objetivos desta nossa aula? Olha só. Na aula de hoje, vamos então compreender o significado de lucro real. Lembrando que nos nossos encontros anteriores falamos sobre o planejamento tributário e dentro do planejamento tributário destacamos os regimes tributários. Dentre eles, falamos do microempreendedor individual, falamos do simples nacional, lucro presumido no nosso encontro anterior e no encontro de hoje falar sobre o lucro real, apresentando então as características deste regime tributário, falando sobre a lei que fundamenta este sistema e então caminhando para a estrutura deste sistema, falando sobre as adições, exclusões para efeitos de apuração do imposto de renda. Isto é, vamos falar então sobre os ajustes necessários para determinar o lucro real da entidade. E por fim também vamos abordar os assuntos relacionados ao LALUR, isto é, o livro de apuração do lucro real. Então, dentro deste livro, vamos compreender, claro, a sua estrutura e entender que em cada uma das partes deste documento deverão ser registradas determinadas informações. E por fim, vamos finalizar este encontro trabalhando então com a dinâmica de cálculo do lucro real. Nós vamos apurar o imposto de renda e a contribuição social por meio deste regime tributário. E então, compreender algumas outras informações que são fundamentais para que você possa então compreender a estrutura deste regime tributário. Então, olha só. Antes de, então, iniciarmos sobre o lucro real, vamos resgatar aqueles assuntos relacionados ao planejamento tributário. Você já entendeu que o planejamento tributário significa uma prática que deve ser feita dentro de todas as empresas brasileiras. Qualquer empresa, elas devem fazer frequentemente o planejamento tributário, entre outros tipos de planejamento, planejamento operacional, planejamento estratégico, entre outros. Dentre os diversos planejamentos que uma empresa deve fazer, também deve elaborar aquele de aspecto tributário. E olha só, nós vimos ao longo das nossas aulas que nem sempre o planejamento tributário vai encontrar uma redução da carga tributária. Por vezes, você, enquanto um profissional tributarista, na medida dos seus trabalhos, na medida do seu conhecimento, planejamentos minuciosos, trabalhos com uma riqueza de detalhe elevada. Então, à medida que você aprofunda os seus estudos no planejamento tributário, pode ser que você encontre uma redução do pagamento de tributos para uma determinada empresa. Assim como você também pode encontrar que aquele atual montante que será pago a título de tributos corresponde ao valor correto. Este é o valor exato que deve ser pago a título de tributos com base na legislação, levando em consideração então o aspecto legal e também se aproveitando ou se beneficiando das lacunas da própria legislação tributária. Então você, por vezes, vai confirmar que aquele determinado valor é correto. Ou então você pode encontrar que
aquele valor que seria pago, ainda falta outros valores a serem pagos. Então, você pode evitar certos tipos de acidentes, a falta de apuração de outros tributos na hora do pagamento das guias, ok? Vamos lá. Então, o que é planejamento tributário? É uma prática empresarial, corresponde a uma ação preventiva que deve ser elaborada antes do fato gerador. E o planejamento tributário, quando bem elaborado, quando elaborado com antecedência, este vai auxiliar as empresas com base no resultado do trabalho, vai ajudá-las então ou a reduzir o montante do pagamento de tributos, consequentemente vai elevar o desempenho das empresas, o desempenho financeiro, ou então dar certeza de que aquela informação é correta. Isto é, evitando que a empresa possa incorrer em multas, autuação fiscal por conta de um certo valor que não foi informado, ok? Vamos lá. Então, este é o planejamento tributário e dentro dele, considerando os diversos aspectos que fazem parte do planejamento tributário, destacamos os sistemas tributários, que são outros mecanismos que estão atrelados aos aspectos tributários e que vão auxiliar as organizações. E é claro, para que você possa atuar então como um tributarista, como um profissional na área tributária, antes de tudo, é necessário você ter um amplo conhecimento sobre a legislação tributária aplicável à empresa que você trabalha ou ao seu cliente. Então, antes de entrar nessa área, tenha certeza de que você detém todo este conhecimento ou aquele conhecimento mínimo necessário para poder, então, atender a uma determinada organização. E, claro, além de conhecer a própria legislação, é também fundamental que você compreenda os tipos de regimes tributários, sem falar em compreender, conhecer diversos benefícios fiscais espalhados por todo o nosso Brasil. Lembrando que os estados, os municípios, a União podem oferecer certos benefícios tributários, uma vez que esses institutos possui competência própria para determinados tributos. Então, quando esta pessoa possui a competência própria sobre um determinado tributo, ela poderá conceder certos benefícios no sentido de atrair as empresas para essas regiões. Bom, então vamos lá, vamos compreender sobre o lucro real, vamos entender o que é o regime tributário e também entender o que é a expressão lucro real. Então vamos separar, tá certo? Vamos lá. Então, primeiramente, de acordo com o regulamento do imposto de renda, lucro real, vamos chamar o lucro real aqui, ó, enquanto a expressão. Vamos lá. Enquanto a sua própria expressão, lucro real, corresponde ao lucro líquido do período, olha só, aquela informação disponibilizada pela DRE, a demonstração do resultado do exercício. Então, é o lucro líquido ou o prejuízo do período ajustado, olha só, ajustado pelas adições, exclusões ou então compensações que estão previstas na legislação. Então, lucro real, pode marcar aí, ó, lucro real corresponde ao resultado do exercício, que pode ser tanto o próprio lucro quanto o prejuízo, mais os ajustes. Só que esse ajuste pode ser positivo, pode ser um ajuste negativo. Então, ó, mais ou menos os ajustes. E claro, mais adiante nós vamos entender quais são esses ajustes e como efetuar esta dinâmica de cálculo, como encontrar o lucro real. Então, olha só. Então, lucro real, primeiramente, nós definimos enquanto uma expressão. Lembrando que na aula 3 nós falamos sobre o lucro presumido. E lucro presumido tanto é uma expressão também quanto um regime tributário.
Então vamos lá. Ele é um regime tributário e a expressão lucro presumido, olha só, lucro presumido, este nós encontramos a partir das receitas que servirão de base de cálculo, e a partir dessas receitas vamos atribuir algumas alíquotas específicas, conforme nós verificamos na nossa aula anterior. Então, lucro presumido, enquanto uma expressão, também significa algo, quanto o próprio regime tributário. E o mesmo nós encontramos para o lucro real, corresponde a uma expressão, e a esta expressão também damos o nome ao próprio sistema tributário. Então vamos lá, lucro real é o resultado do período, mais ou menos os ajustes. Ou então, olha só, lucro real é o lucro líquido ou prejuízo do exercício, ajustado então pelas adições, exclusões e as compensações autorizadas pela legislação. Então, esses ajustes devem obrigatoriamente estar previstos na legislação para que eles possam, então, ser considerados no momento da apuração do lucro real. Vamos lá. Além disso, o lucro real ainda, enquanto uma expressão, olha só, nada mais é do que a soma, olha só, de todas as despesas, receitas de um determinado período. Então, à medida que você soma essas despesas com as receitas, você vai encontrar o resultado contábil da entidade. E veja só, agora começando a falar do lucro real enquanto um regime tributário. Então, primeiramente, temos que lucro real é aquela expressão que ao final dos nossos cálculos nós vamos encontrar o lucro real da entidade. E sobre o lucro real, olha só, vamos calcular o imposto de renda. Assim como quando nós encontrávamos o lucro presumido. Sobre o lucro presumido, aplicávamos as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. Do mesmo modo, faremos isso com o lucro real. Depois que você encontrar o lucro real da entidade, este valor será utilizado para calcular tanto o imposto de renda quanto a contribuição social. Então, olha só, sobre o lucro real, também aplica-se as alíquotas de imposto de renda, neste caso 15%. Caso houver adicional de imposto de renda, será de 10%, olha só. No caso da apuração mensal, o limite é de R$20 mil. No caso da apuração trimestral, R$60 mil. Se o lucro real ultrapassar esses valores, dependendo da sua apuração, o valor excedente deve ser aplicado à alíquota de 10%. Por exemplo, olha só, o lucro real da entidade foi de R$70 mil. Lembrando que, neste exemplo, a apuração ela é trimestral. Então, vamos lá. Vamos calcular o valor que será aplicado à alíquota do adicional do imposto de renda. Então, temos aqui lucro real, R$70 mil. Menos, qual é o limite de apuração trimestral? R$60 mil. Então, menos o limite. Quanto sobra? R$10 mil. Sobre este excedente do limite, no caso, os R$10 mil, aplica-se 10%. E aí, quanto é 10% de R$10 mil? É isso mesmo. Então, neste caso, o adicional de imposto de renda será de R$1.000, porque ultrapassou R$10 mil do limite trimestral. Deste limite, aplica-se a alíquota de 10%. Tá certo? Então, vamos lá. Falamos sobre o imposto de renda, sobre o lucro real. Agora temos a contribuição social, que será de 9%. E aí, existe outra diferença dentro do regime, dentro do sistema tributário do lucro real? Veja só, sobre a alíquota normal do imposto de renda,
as empresas poderão reduzir o pagamento deste tributo utilizando-se de certos benefícios fiscais, tais como doações, ou ainda, antes da apuração do lucro real, temos as compensações de prejuízo, no sentido de reduzir esta base de cálculo. Então, as empresas que querem aproveitar-se desses certos benefícios, deverão, então, fazer a opção pelo lucro real. E olha só que interessante, nas nossas aulas anteriores, falamos sobre os limites de faturamento para que uma empresa possa manter-se dentro de um determinado regime tributário. Por exemplo, no Simples Nacional, as empresas que ultrapassarem os R$ 4.800.000 deverão, no próximo ano calendário, fazer a opção por um outro regime tributário. Não poderão mais fazer parte do Simples Nacional. E no lucro presumido também vimos algumas características. E agora no lucro real temos certas previsões legais em que, por exemplo, se a sua empresa, ou vamos supor que você vai iniciar um empreendimento, e a atividade deste empreendimento estiver previsto na legislação, que deverá, então, a empresa enquadrar-se no lucro real por conta da atividade exercida, então, olha só, essa previsão legal vai obrigar que a sua entidade esteja, então, que apure os seus tributos com base no lucro real, com base neste regime tributário. Então, para o lucro real, nós não vamos observar mais os limites máximos de faturamento, uma vez que o lucro real é o nosso, vamos dizer assim, o nosso último sistema tributário. No Simples Nacional nós temos um limite máximo. No lucro presumido também nós temos um limite máximo de faturamento. E no lucro real nós não temos este limite de faturamento. Nos sistemas anteriores, além dos limites de faturamento, encontramos previsões legais que vão obrigar que as empresas façam a opção por um outro regime tributário por conta da atividade exercida. E olha só que legal, dentro do lucro real, as empresas que querem ter benefícios fiscais não poderão fazer a opção pelo simples ou pelo lucro presumido. A própria lei deixa claro, as empresas que querem ter certos benefícios fiscais para a redução do pagamento de imposto de renda deverão fazer a opção pelo lucro real. Então existem diversas previsões legais que vão beneficiar as empresas na medida da sua escolha para determinado sistema tributário. Então veja só, a lei tributária, esse aspecto jurídico tributário é vasto. Então, por isso que o professor disse que antes de você atuar como um tributarista, é necessário você compreender amplamente essas informações. Porque uma informação que você não levar em consideração poderá impactar seriamente nos cofres da empresa. É isso mesmo. Lembra de outra coisa? Olha só. Uma vez que você faz uma opção para este ano calendário, no caso de um determinado regime tributário, a empresa não poderá sair deste regime tributário e ir para outro. É irretratável. Uma vez escolhido, deverá ser utilizado, então, ao longo do ano. E só no próximo, a empresa poderá fazer o desenquadramento e solicitar o enquadramento em um outro regime tributário. Viu só a necessidade de você compreender essas diversas informações? Então tome muito cuidado, esteja atento das informações, dos aspectos tributários, das normas, decretos, leis, regulamentos específicos de cada tributo para a empresa que você está trabalhando, ofertando o seu serviço de consultoria dentro da área tributária. Então fique atento, ok? E agora, meu caro aluno, convido você a assistir um vídeo que vai auxiliar ainda mais na compreensão sobre esses regimes tributários. Em seguida, voltamos para a nossa aula. Até lá! Sejam muito bem-vindos ao Descomplica Previsa, um canal criado para falar de contabilidade de maneira leve, fácil e descontraída. Sou o Thiago Vitor, sou CEO da Previsa Contabilidade,
Sou também o presidente da Rede Nacional de Contabilidade, uma entidade que tem associados em praticamente todas as capitais do país. Nessa época de crise, de negócios com bastante dificuldades, de um mercado ruim, muitos empresários nos perguntam qual é a melhor tributação, qual é o modelo tributário. Existe muita dúvida quando é melhor o lucro presumido, quando é melhor o simples. Então, vamos falar um pouquinho disso. Vamos começar pelo lucro presumido. O lucro presumido, como o próprio nome já diz, a Receita Federal presume o seu lucro com base no faturamento e em alíquotas. Em outras palavras, a Receita Federal pega o seu faturamento e através de uma alíquota ela chega ao montante do lucro, né, o montante do quinhão ali que ela vai tributar. É praticamente uma alíquota fixa que você vai pagar lá, baseado sempre no seu faturamento, ou seja, a Receita Federal desconsidera o seu lucro. Como regra geral, as empresas que têm uma margem de lucro um pouco maior, né, por exemplo, para as empresas comerciais maior do que 8%, 12%, e para as empresas prestadoras de serviço maior do que 32%, como regra geral, o lucro presumido tende a ser a melhor opção. Agora, sobre o lucro real. O lucro real, como o próprio nome já diz, a tributação ela recai sobre o lucro efetivamente apurado, né? Então, a contabilidade precisa ser fechada, a gente atinge o lucro, né, da empresa. O que é o lucro da empresa, né, gente? São as receitas ou o faturamento, menos as despesas. E, ao se chegar no lucro da empresa, o imposto recai sobre o lucro efetivamente apurado. Em regra geral, para as empresas que têm a margem de lucro muito pequenininha ou quase nada, quase zero, inexpressiva, ou ainda para aquelas empresas que estão numa situação de prejuízo devido à crise, etc., em regra geral, o lucro real tende a ser melhor, porque você não paga imposto sobre aquele lucro ali, por exemplo, imposto de renda e contribuição social, você paga apenas um pouco de PIS e COFINS. Não se pode tomar decisão com base em achismo, é importante fazer uma simulação tributária comparando os dois tipos de tributação e tomar a decisão com base em números, né? Com base ali numa planilha que faz um fechamento, por exemplo, geral de um ano. Olá, deu para perceber nesses últimos minutos do vídeo que não se pode fazer nenhuma ação, adotar qualquer medida sem antes fazer uma simulação. E o que é esta simulação? São os estudos do planejamento tributário. Então você vai reunir os seus conhecimentos dentro do aspecto jurídico tributário, trazer para o seu estudo de planejamento, conhecer a empresa de modo geral, quais são os produtos que ela comercializa, onde ela compra as mercadorias, para onde ela vai destinar, então, as suas vendas. Isso pode influenciar no montante do pagamento de tributos. E à medida que você reconhece todas essas informações, você traz para o seu estudo de planejamento e, então, confecciona a melhor informação para a empresa. E o que é esta melhor informação? É aquela vantajosa, aquela que vai proporcionar um menor pagamento de tributos. Ou então, aquela opção que, ao longo do ano calendário, dos próximos períodos, vai proporcionar um melhor desempenho financeiro para a organização. Vamos lá, vamos continuar então os nossos assuntos sobre o lucro real. Lembrando que, olha só, o lucro real, este é calculado a partir do lucro contábil. Vamos fazer um teste. E o lucro presumido? Ele é calculado a partir das receitas. E sobre este faturamento bruto, olha só, aplicam-se as alíquotas de presunção. É isso mesmo. Então, olha só, duas informações distintas. Então, no lucro real, nós partimos do lucro contábil. Vamos lá. Ainda, o lucro real, ele é apurado pelas empresas e também ele é escriturado no livro contábil, chamado de LALUR. Então, o cálculo para as empresas que apuram seus tributos com base no lucro real deverão, em um determinado período, elaborar o LALUR, que é um outro livro contábil. Então, mais uma obrigação para a entidade, neste caso, para que estiverem enquadradas dentro do lucro real. Existem as demonstrações contábeis e, no caso das empresas que estão no lucro real, além das demonstrações, deverão elaborar o LALUR, o livro de apuração do lucro real. E olha só, quem são os ajustes
Quem são aqueles valores mais ou menos que vão refletir sobre o lucro contábil no sentido de encontrar o lucro real? São as adições ou as exclusões ou ainda as compensações. Lembre disso. E essas compensações ou adições e também as exclusões devem estar previstas na legislação para que a empresa, então, possa se aproveitar desses certos valores no sentido de reduzir ou então elevar o valor da base de cálculo do lucro real, ok? Vamos lá. Então, continuando, vamos entender agora quem são os contribuintes, quem são as pessoas jurídicas que a legislação tributária especifica, determina que essas devem se enquadrar no lucro real, isto é, que essas empresas estão obrigadas a apurar o seu imposto de renda utilizando o sistema tributário do lucro real. Então, olha só a previsão legal. Lembrando que no lucro real nós não temos o limite de faturamento, certo? Só que existe esta previsão legal. Então, vamos lá. No caso de uma instituição financeira, esta, por sua vez, assim como para as demais, deverão enquadrar-se no lucro real para apurar os seus tributos. Também as factorings, ou então empresas que querem aproveitar ou ter certos benefícios fiscais de isenção ou redução de tributos. Então, essas empresas, instituições financeiras e aquelas que desejam ter certos benefícios fiscais previstos na lei, deverão fazer a opção pelo lucro real. É isso aí. Então, olha só, a previsão legal que vai determinar que as empresas façam, então, a opção pelo lucro real. Então, na medida que nós transitamos por nossas aulas, vimos essas regras, os limites de faturamento, ou então uma empresa que, por conta da sua atividade, não poderá, então, se enquadrar em determinado regime tributário. E olha só, no lucro real também existem previsões legais que vão obrigar as empresas a fazer a opção por este regime tributário, ok? Vamos lá. Então vamos continuar verificando a nossa estrutura deste regime tributário, já que nós falamos sobre a apuração do lucro real a partir do lucro contábil, mais os ajustes. Então agora, falando sobre esses ajustes, nos faz pensar sobre as despesas dedutíveis e também aquelas que são indedutíveis. Agora nós vamos entender o que são essas despesas e no caso de haver uma dessas ou mais em um determinado período durante a escrituração contábil de uma empresa, em qual parte do LALUR nós vamos ter que registrar esses valores. Veja só. Despesas dedutíveis ao lucro real, no caso do regime tributário do lucro real. Essas despesas, ou chamadas de despesas operacionais, que não, olha só, não são consideradas como custo, que não foram consideradas nos custos, e que são necessárias para a realização das atividades da empresa, ou então para a manutenção dos negócios da organização. Então essas serão chamadas de dedutíveis. Isto é, elas vão reduzir o lucro contábil da empresa. Elas reduzem. Naturalmente, os custos e as despesas reduzem o lucro da empresa. E pensa agora no pagamento de tributos. Quanto maior for o lucro real da empresa, provavelmente, desconsiderando certas adições, então, assim, provavelmente, quanto maior for o lucro real da empresa, maior será o montante de tributos a ser pago. Agora, se a empresa possui despesas dedutíveis, consequentemente, nós vamos
reduzir o lucro contábil da empresa ou o lucro real da entidade. Então, a legislação vai expressar quais são as despesas consideradas dedutíveis. Isto é, que podem ser consideradas no momento da apuração do lucro contábil da empresa. Porque existem despesas que, uma vez que, mesmo que a sua natureza ela é redutora, na hora da apuração do lucro real, ela não é redutora. A gente deve voltar à base de cálculo. Uma vez ela subtraiu. Agora, pela lei do imposto de renda, eu tenho que voltar, eu tenho que somar a base de cálculo. Então, é um aspecto legal. É a legislação que vai determinar que certas despesas voltem à base de cálculo. Tá certo? Vamos lá. O que são essas despesas operacionais? Então, são aquelas necessárias para a operação da empresa. E elas, então, são aceitas como dedutíveis, tá certo? Elas podem reduzir o lucro contábil da organização. Então, vamos lá. Vamos conhecer essas despesas dedutíveis e aquelas que não são dedutíveis. Então, olha só. Temos que, por exemplo, o custo é uma despesa dedutível. O custo da venda de mercadorias. Esta é uma despesa que vai, consequentemente, reduzir o lucro contábil da entidade. Agora, falando das despesas indedutíveis. Dedutível, você já entendeu que é permitido pela lei para reduzir o lucro contábil da empresa, certo? Agora, as indedutíveis é o contrário. Então, olha só, de acordo com a legislação, serão consideradas indedutíveis para efeitos de apuração do lucro real. O que quer dizer, então, as indedutíveis? Mesmo que a natureza desta conta seja redutora, então, lá na escrituração contábil, certa despesa reduziu o resultado do período. Agora nós estamos falando da apuração do lucro real. A apuração do lucro real, a gente parte do lucro contábil da empresa, do resultado do período. Se você está partindo do resultado do período, certa despesa já foi descontada desse valor. Isto quer dizer que, se for uma despesa indedutível, do resultado do período, eu vou somar essa despesa indedutível, porque a lei não permite que a empresa se beneficie dessa despesa para reduzir o lucro contábil. E aí, professor, quais são essas despesas indedutíveis? Então vamos lá, preste atenção. Qualquer provisão, exceto, olha só, com exceção apenas as provisões relacionadas a férias dos empregados, 13º salário, entre outras, conforme apresentado na legislação. Então, se for uma provisão que não esteja dentro deste parágrafo, essa provisão será indedutível. Professor, provisão de férias, então quer dizer que eu tenho que somar ao lucro contábil? Não podemos somar essa provisão. Por quê? A provisão de férias, de acordo com a legislação, ela não é uma despesa indedutível, tá certo? Então tome cuidado, olha só, com exceção das despesas apontadas, das provisões que foram apresentadas neste item, as demais são indedutíveis. Vamos lá, continuando, item 2. Também serão consideradas despesas indedutíveis as contraprestações, os pagamentos, olha só, de arrendamento mercantil e também as despesas com aluguel de bens móveis. Professor, mas aluguel de bens móveis ou imóveis de quem? Olha só, novamente essa regra, exceto quando essas despesas estiverem relacionadas com a produção ou com a manutenção da empresa. Então vamos supor, duas situações. A empresa possui um barracão
e ela paga aluguel para este barracão. O barracão da produção ou o próprio ponto comercial da empresa. Este aluguel está relacionado com a produção ou a comercialização dos bens da empresa? Se estiver, é considerado como uma despesa dedutível. Agora, vamos supor, no caso, que a empresa ela paga o aluguel onde o gerente da empresa mora. Então, a empresa paga o aluguel do apartamento do gerente que foi contratado recentemente, vindo de outro estado. Então, essa despesa com o aluguel do gerente está relacionado à produção ou à comercialização dos bens, à manutenção da atividade da empresa? Olha só essa palavra, intrínseca. Está relacionado? Não. Então, neste caso, conforme a lei deixa claro, as despesas as despesas com arrendamento mercantil ou com aluguel de bens móveis ou imóveis, carro, casa, se não estiver relacionado com a atividade fim da empresa, será considerado como uma despesa também indedutível. Vamos lá, continuando. As despesas com depreciação dos bens, amortização, manutenção, reparo, despesas com conservação dos próprios bens, impostos, taxas, seguros ou quaisquer outros gastos relacionados aos móveis e imóveis. Olha só, tome cuidado. Exceto se essas despesas estiverem relacionadas com os móveis e imóveis da produção ou da comercialização da empresa, da área comercial. Então, se esses gastos estiverem relacionados com a atividade da empresa ou que esses bens são utilizados durante a realização das atividades da empresa, se for este caso, serão despesas dedutíveis. Agora, se é uma despesa de reparos do apartamento lá onde o gerente da empresa mora, é uma despesa indedutível. Gastos com a manutenção do carro do gerente também é uma despesa indedutível, entre outros. Então, se estiver relacionado com a atividade, é dedutível. Neste caso, se não estiver relacionado, serão despesas indedutíveis. E, novamente, lembrando, se for uma despesa indedutível, quer dizer que esse valor dessa despesa volta para a base de cálculo. Vamos lá. Vamos fazer um esboço aqui, ó. Temos a DRE. Por exemplo, a DRE apresentou um lucro líquido, um resultado do período, um lucro contábil de R$1.000. E aí, a empresa apresentou as seguintes informações. Uma despesa dedutível de R$50 e uma despesa indedutível de R$500. Então, olha só, vamos apurar o lucro real dessa empresa. Fique atento, essa despesa, aliás, as duas despesas que a controladoria da empresa nos informou, essas já estão consideradas neste cálculo do lucro líquido. Então, esses R$550 já estão reduzindo aqui os valores positivos do resultado do período. Agora, para determinar o lucro real, olha só, nós partimos do resultado ou do lucro contábil da empresa, mais os ajustes. E quem são esses ajustes? Nós vamos considerar essa despesa indedutível. Então, para efeitos de apuração do lucro real, nós temos que considerar, então, o resultado do período que é de R$1.000, mais essa despesa indedutível. Ela é de natureza negativa,
Mas para a apuração do resultado do período, para a apuração do lucro real, esta despesa indedutível, nós vamos inverter o sinal, nós vamos agora somar este valor. E olha só, o lucro real da empresa é de R$ 1.500. O lucro contábil é de R$ 1.000. E qual dessas informações nós vamos aplicar à alíquota do imposto de renda? Sobre a alíquota do lucro real. Esta em que nós utilizamos, apuramos a partir das adições e das exclusões. Vamos lá, continuando. Item 4. Temos aqui as despesas com alimentação dos sócios, dos colaboradores da empresa. Desde que não fornecido, olha só, desde que não fornecido pela pessoa jurídica, indistintamente a todos os seus empregados. Aqui o professor chama a atenção, existe um benefício fiscal, o PAT. Nós vamos trabalhar com ele, nós vamos compreender sobre ele já já. A empresa que quer ter esse benefício fiscal, isto é, a empresa ela paga, então ela vai fornecer alimentação para os seus colaboradores. Essa despesa com o fornecimento de refeição pode ser utilizado para reduzir o pagamento do imposto de renda, tá certo? Então, se esses gastos com alimentação não estiverem relacionados aos colaboradores, serão consideradas despesas indedutíveis. Vamos lá, continuando. As contribuições não compulsórias, exceto aquelas destinadas para custear seguros e planos de saúde aos colaboradores da empresa. Para as demais, serão consideradas despesas indedutíveis. E por fim, temos aqui as doações. Também, olha só, doações em geral, exceto aquelas previstas na lei, serão consideradas despesas indedutíveis. No caso de doações que estão previstas na legislação, doações a certas instituições, essas doações, essas despesas, as empresas poderão utilizar-se de certo valor limitado a um determinado percentual para reduzir o pagamento do imposto de renda. Continuando, item 7, as despesas com brindes. Então, agora, olha só, se as empresas concedem brindes aos seus clientes, a despesa com brinde não reduz o lucro real da empresa. Agora, essa despesa, na hora da apuração do lucro do período, era negativo, na hora da apuração do lucro real, ela volta para a base de cálculo. Você vai somar este valor ao resultado do período. Também, olha só, fique atento, o valor da contribuição social apurada também é uma despesa indedutível. Nós vamos somar a base de cálculo do imposto de renda. Por fim, nós temos as multas de trânsito e também o resultado negativo por conta da equivalência patrimonial, aquele método em que se uma empresa apresentar uma variação negativa, esta variação negativa vai influenciar na mesma proporção no montante de investimento que uma empresa fez na outra. Então, o resultado negativo também é indedutível. Tá certo? Então, falamos sobre as despesas indedutíveis, falamos sobre as despesas dedutíveis, aquelas que serão utilizadas para reduzir o lucro do período, o lucro líquido, ou então encontrar o prejuízo do resultado de uma determinada entidade. E as indedutíveis são aquelas que, na hora da apuração do lucro real, deverão voltar à base de cálculo, vão voltar para o lucro real, vão somar esses valores com o resultado do período, que é o ponto de partida da apuração do lucro real. E agora, meus caros alunos, vamos fazer um momento de pausa, vamos fazer uma reflexão, então, sobre todos os conhecimentos verificados até este momento. E, em seguida, o professor já retoma para a aula. Até lá!
Olá, vamos continuar então o nosso encontro, agora falando sobre o livro de apuração do lucro real, que é aquele livro contábil onde o departamento de contabilidade ou o profissional responsável pela apuração vai registrar esses ajustes, as adições, as exclusões e as compensações para que o usuário da informação contábil possa identificar esses valores, ok? Então vamos acompanhar agora, verificando então o que é o livro de apuração. Então nada mais é do que o LALUR, onde serão apresentados os ajustes, isto é, as adições, exclusões e as compensações que estão previstas na legislação. E o LALUR, ele é dividido tanto em parte A quanto na parte B. Então, em ambas as partes serão apresentados valores, certos valores. E esses valores, ora, serão representados pelas adições, pelas exclusões ou pelas compensações, que é o que nós vamos compreender já. Olha só, na parte A, nesta etapa da elaboração do LALUR, nesta seção, são escriturados, isto é, são apresentados, então, os ajustes ao lucro, demonstrando ou então evidenciando os cálculos do imposto e também a própria transcrição da demonstração do lucro real. Então, na parte A, vamos evidenciar os ajustes ao lucro contábil. Já na parte B, serão evidenciados, então, os valores que vão afetar o lucro da entidade, o lucro real, em períodos futuros, como é o caso da compensação de prejuízos, ou até mesmo das depreciações e outras provisões não dedutíveis. Então, por exemplo, a compensação de prejuízo. Num determinado período, uma empresa ela teve um acidente e, por conta deste acidente natural, parte do estoque da empresa tornou-se obsoleto ou perdeu todo o estoque da empresa. Então, houve um prejuízo com os bens da entidade. E este prejuízo ele é mensurado, a gente consegue encontrar qual é o valor deste prejuízo. E este valor, desde que comprovado, com laudos, poderá então ser utilizado para compensação de prejuízos. Então, mesmo que a empresa tenha apresentado lucro contábil ou prejuízo contábil, deverão ser considerados os ajustes. Dentre os ajustes, existem as adições, exclusões e compensações. Então, vamos supor que houve lucro contábil. Deste lucro contábil, vamos, até um determinado limite, considerar parte da compensação de prejuízo. Então, existe um percentual que vai delimitar esse benefício fiscal. Então, no caso de não ter sido possível aproveitar-se de todo o prejuízo fiscal, então o excedente ao limite previsto na lei poderá ser utilizado em períodos futuros. E esse registro desses valores que vão afetar o lucro real da empresa serão registrados na parte B. Já as adições e aquelas exclusões que nós verificamos ao longo da aula, serão ajustados, isto é, os ajustes, esses serão registrados na parte A do LALUR. Vamos lá, então vamos para um exemplo para entender cada uma das partes. Temos aqui então o livro de apuração do lucro real, a parte A de uma determinada empresa. Aqui existem algumas informações que essas, por sua vez, poderão nos auxiliar a entender quais são as adições e as exclusões. Então vamos lá. Olha só, provisão para contingência. Veja só, aqui ó, já é considerada como uma adição. Dividendos ou ajustes de equivalência serão consideradas como exclusões. Então, dados esses ajustes, vamos levar para
a apuração do lucro real. Então, veja só, primeira informação, o próprio resultado do período, ou então o lucro ou prejuízo do período da entidade. Neste caso, no período de apuração, a empresa apresentou um prejuízo. Dado este prejuízo, serão consideradas as adições e as exclusões. Note que o valor das adições é de R$30 mil e que o total das exclusões, olha só, total das exclusões, R$60.300. Então, houveram mais exclusões do que adições. Isto quer dizer que do prejuízo contábil, partimos para um lucro real, na verdade, um prejuízo ainda superior. Só que este é o real prejuízo da empresa. Então, pode ser o lucro real, por conta das adições serem superiores às exclusões, e esse resultado ser superior ao próprio resultado aqui, o lucro contábil apresentado. E então, consequentemente, nós encontraríamos um lucro real. Neste caso, por conta dos valores apresentados, o prejuízo contábil aumentou por conta das exclusões. Logo, a empresa apresentou um real prejuízo de aproximadamente R$59 mil. Então, deste valor, no caso, se houvesse lucro, ainda nós apuraríamos imposto de renda e contribuição social, ok? Então, vamos lá. Continuando, agora vamos para a parte B do LALUR, onde serão registrados os valores que afetarão o lucro real de exercícios posteriores. Então, veja só, a empresa, na apuração do lucro real, ela apresentou um prejuízo de aproximadamente R$59 mil. Então, este prejuízo fiscal poderá ser utilizado em períodos futuros para a redução da base de cálculo do lucro real. Então, considerando os limites previstos na lei, parte deste valor poderá ser utilizado para compensar, ok? É claro que se a empresa apresentar um determinado valor em que a base de cálculo for suficiente para extrapolar este limite, conforme nós verificamos no quadro, então, aplicando-se a alíquota, o limite para compensação de prejuízo fiscal, e esse limite for superior ao valor de 58 mil, quase 59 mil reais, é claro, vamos poder utilizar todo este valor na hora de apurar o lucro real. Isto é, esta compensação vai reduzir a base de cálculo do lucro real da entidade. Agora, se o percentual, o limite, o valor encontrado for inferior ao próprio prejuízo que está registrado na parte B do LALUR, então a empresa está limitada a este valor e não ao total do prejuízo, ok? Então isso nós vamos verificando à medida que nós trabalharmos com exercícios, ok? Vamos lá, então vamos continuar, agora vamos falar sobre as adições e as exclusões. Então, para fins de apuração do lucro real, as adições, quem são essas adições para a apuração do imposto de renda? Então, os custos e as despesas consideradas indedutíveis, quer dizer que nós devemos somar esses valores ao lucro contábil, eles devem voltar, por isso que nós vamos adicionar. Também receitas que são tributáveis, mas que não foram incluídas no resultado anterior. Então, essas também serão consideradas como adições. Também temos os custos e as despesas considerados, então, dedutíveis pela legislação do imposto de renda. Então, existem casos em que o fisco poderá impor limites à apuração do lucro por parte do contribuinte.
de certa forma, não autorizando algumas despesas ou até mesmo impondo condições sobre elas. Então, custos e despesas considerados indedutíveis deverão ser adicionados à base de cálculo do lucro real, ok? Então, esses, por exemplo, multas por infração. Essas, dado o cálculo do resultado contábil da empresa, essas multas que ora foram consideradas como despesas, agora, na apuração do lucro real, são consideradas como despesas indedutíveis. E por isso serão somadas à base de cálculo, ok? Vamos lá. Então, continuando, temos aqui as receitas tributáveis que não foram incluídas no resultado anterior. E por conta disso, serão então adicionadas à base de cálculo, ok? Vamos lá. Agora, nós temos as exclusões. Então, vamos lá. As exclusões são valores que vão reduzir, que vão aumentar, vão somar, então, na medida da sua natureza. Então, vamos lá. Exclusões. Então, para efeitos da apuração do lucro real, serão excluídos, então, do lucro contábil as receitas que afetaram o resultado contábil, mas que, olha só, por conta de um determinado aspecto legal, são consideradas como receitas isentas. Então, olha só, a receita é um valor positivo, que se for superior aos custos e despesas, vão auxiliar para a formação do lucro contábil, ou do lucro líquido, ok? Só que, agora, para a apuração do imposto de renda, essa receita ela é isenta de imposto de renda. Então, esta receita, na hora da apuração do lucro real, eu devo excluir. Vamos lá. Também as despesas adicionadas ao resultado contábil no período anterior, por condição necessária da sua dedutibilidade. Um outro aspecto legal também. E agora, olha só, as deduções por incentivos fiscais. Então, dados os limites que a lei permite que as empresas façam aproveitamento, então este valor, este determinado valor, será excluído da base de cálculo do lucro real. Então, vamos considerar em breve quais são esses limites, quais são esses valores que serão utilizados para retirar do lucro contábil e não toda a doação, ok? É claro, poderá haver situações em que parte das doações que ficaram, vamos supor, a empresa fez uma doação X, no entanto, doou apenas metade deste valor. Poderá haver casos em que este outro montante poderá ser compensado em outros períodos, ok? Vamos voltar, vamos verificar sobre outras exclusões. As distribuições de dividendos também serão excluídas da base de cálculo do lucro real. Então, nós vamos reduzir o lucro contábil da empresa com o valor dos dividendos e também com resultado positivo com equivalência patrimonial. Então, esse resultado positivo nós vamos subtrair do lucro contábil, ele não poderá somar o resultado do lucro real, e também as reversões de provisões indedutíveis, também consideradas exclusões para fins de apuração do lucro real. E agora, olha só essa informação, meu caro aluno. As adições e as exclusões são, então, semelhantes em ambos os casos. Olha só, mas nem todas as adições e as exclusões serão realizadas em ambas as bases de cálculos, isto é, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, uma adição poderá afetar apenas o imposto de renda. Já uma outra adição poderá afetar apenas a contribuição social. Então, isto está previsto na legislação. Então, veja só este exemplo. As depreciações, amortizações e exaustões incentivadas
vão afetar apenas a base de cálculo de apuração do imposto de renda, o lucro real que é utilizado para apurar o IRPJ. Já no caso da base de cálculo da contribuição social, parcelas não realizadas de lucros em contratos de empreitada com órgãos públicos, esses valores são exemplos de ajustes que vão afetar apenas a contribuição social, vão aumentar ou reduzir a base de cálculo de ambas as bases, ok? Então, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, poderá haver ou não situações em que as bases de cálculo são diferentes ou serão consideradas iguais. Vamos lá, olha só. Sobre os limites da compensação de prejuízo fiscal. Então, com base na legislação, as empresas estão limitadas a 30% do imposto devido no período. Então, após encontrarmos então este valor, vamos aplicar a alíquota de 30% e este 30%, esta alíquota, vai nos evidenciar qual é o limite de valor que poderá ser utilizado para compensar certos prejuízos de uma determinada empresa. Tá certo? Então é 30% o limite. E quanto aos incentivos fiscais, por exemplo, o PAT, o Programa de Amparo ao Trabalhador, que o professor mencionou lá no início da aula, no caso das empresas que distribuem a alimentação aos seus colaboradores. Então, essa despesa, ela é dedutível. Então, desde que a alimentação seja fornecida pela empresa aos colaboradores. Então, vamos lá. Então, temos aqui qual é o limite que a empresa poderá, então, aproveitar quanto um benefício fiscal. Então, antes de falar dele, veja só, um benefício fiscal, as doações ao fundo da criança e do adolescente. Então, a empresa poderá deduzir até 1% do imposto de renda devido. Aqui é sem considerar os 10% do adicional do imposto de renda, ok? Então, 1% do valor do imposto devido, quanto é? Vamos supor que você calculou e encontrou lá que é R$300. Mas a doação ela foi de R$1.000. Então, em termos de despesa dedutível, que a empresa poderá aproveitar desses valores, é somente os R$300. Os outros 700 para este momento de apuração não poderá ser utilizado como benefício fiscal. Somente os 300 que serão excluídos da base de cálculo do lucro real. Os outros 700 serão, aí é necessário analisar a legislação específica no sentido de verificar se esses valores excedentes poderão ser compensados em momentos futuros. Caso contrário, são reconhecidos como despesas do período, despesas indedutíveis do período, ok? Lembrando que doações em geral são despesas indedutíveis. Vamos lá, então, voltando ao Programa de Amparo ao Trabalhador. Então, existem situações para apurar o valor que será utilizado como incentivo fiscal. Primeiro, 15% do valor total das despesas com gasto de alimentação, ou então 15% do valor total dos tickets de alimentação, desde que a instituição que fornece o ticket de alimentação esteja inscrita no Programa de Amparo ao Trabalhador. Então, primeiro, 15% do valor total da despesa. Ou, olha só, um determinado valor previsto na legislação multiplicado pelo número de refeições, ou então o número de tickets fornecidos no período. Qual foi este valor total? Deste total, olha só, 4%. De acordo, então, com o regulamento de imposto de renda, essa dedução está limitada a 4% da alíquota normal, devido para a cada período de apuração. Então, ou você utiliza os 15% do total da despesa, ou então analisa este valor total aqui, este valor multiplicado pelo número de refeições fornecidas,
Ou ainda, olha só, além de olhar para esses totais da despesa, o item A e o item B, o menor deles não poderá exceder aos 4% da alíquota normal do imposto de renda. Então, depois de verificar esses valores, é necessário ainda encontrar o limite previsto na legislação, assim como para as demais doações, conforme essas que nós vamos ver agora. Olha só, o PDTA, ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico, as empresas estão limitadas a 4% do imposto de renda devido no período. Também sem considerar os 10% de adicional, ok? Vamos lá. Também, as doações a entidades de operações de caráter cultural e artístico, limitado a 4% do imposto de renda devido. Temos ainda as atividades audiovisuais. Neste caso, as empresas que efetuarem doações a essas instituições estarão limitadas para fins de aproveitamento de incentivos fiscais, de exclusão da base de cálculo do imposto de renda, apenas de 3% do imposto de renda devido. Então, as empresas foi apurado a base de cálculo do imposto de renda. Multiplicamos lá pelo 15%, que é a alíquota normal do IRPJ. Então, vamos supor que esses 15% nos retornou aqui, então, R$10 mil. Então, a princípio, sem considerar os 10% de adicional, a empresa deveria pagar R$10 mil de imposto de renda. Então, desconsiderando o adicional de IRPJ, a empresa ela poderá reduzir este valor ao considerar essas doações, esses incentivos, esses outros incentivos fiscais. Então, no caso dela ter efetuado uma doação, vamos supor que a empresa doou R$3 mil para uma instituição que desempenha atividades audiovisuais. Qual é o limite de incentivo fiscal por conta dessa doação? 3% do imposto de renda devido. Então, olha só, quanto é 3% de R$10 mil? Então, é este o valor que a empresa poderá, então, aproveitar-se. Então, olha só, este é o valor que a empresa poderá, então, utilizar como incentivo fiscal. Dos R$3 mil que foram doados a esta instituição, apenas R$300 serão considerados como despesas dedutíveis, porque é uma doação. Então, esta doação, apenas R$300 será excluído da base de cálculo. Então, não é mais os 10 mil que a empresa vai pagar de imposto de renda, e sim R$9.700. Isso sem considerar o 10% de adicional de imposto de renda e outras possíveis doações previstas na lei. Então, esta é a aplicabilidade dessas doações, desses incentivos fiscais, de reduzir o valor do imposto de renda devido à alíquota normal. Quando o professor fala alíquota normal, é a alíquota dos 15%. Então, deste valor dos 15% calculado, é que nós vamos subtrair esses incentivos fiscais. E, por fim, nós temos aqui as doações a entidades sem fins lucrativos. Neste caso, a mensuração da despesa dedutível, isto é, aquele valor que será excluído da base de cálculo, é de 2% do lucro operacional, está limitado a 2%. Então, o valor que exceder, neste caso, poderá ser utilizado para compensar em outros períodos. É claro, se a lei não permitir, então será considerado como uma despesa indedutível, ok? Então, incentivos fiscais são despesas dedutíveis, despesas que poderão ser consideradas para a apuração do lucro real. E esses incentivos fiscais, nós vamos excluir parte dessas doações da base de cálculo. Então, a lei permite que seja possível reduzir ainda mais esse valor da alíquota normal do imposto de renda.
E agora nós falamos sobre as adições, as exclusões, a compensação de prejuízo. Então, entendemos que o lucro real parte do lucro contábil, considera os ajustes, depois apura-se então o imposto de renda. Nesse sentido, vamos para a metodologia de cálculo do imposto de renda. Então, com base em um exemplo, vamos calcular o quanto que uma empresa deverá pagar de imposto de renda e contribuição social. Então, vamos lá. Considerando que neste exemplo a empresa apresentou, dentro das suas despesas administrativas, um valor de R$2.000, que é considerado como uma despesa dedutível. Além disso, para fins de apuração da contribuição social, a empresa apresentou uma despesa indedutível de R$2.000. Então, tome cuidado, despesa dedutível e despesa indedutível para a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Isso vai refletir nos nossos cálculos posteriormente. Vamos lá. Para lembrar, a alíquota da contribuição social é de 9% e do imposto de renda é de 15%. E no caso de haver o adicional de imposto de renda, vamos aplicar a alíquota de 10% sobre o excedente, no caso do mês. O que ultrapassar R$20.000, vamos aplicar 10%. E se for a apuração trimestral, o que ultrapassar os 60.000, também vamos aplicar esta mesma alíquota. E agora vamos analisar a demonstração do resultado. Veja só. Temos aqui as receitas, algumas despesas, custos que são necessários para que as atividades da empresa sejam realizadas. Então, olha só, aquilo que está relacionado à atividade fim da empresa, intrinsecamente à atividade da organização. Nós já sabemos que são despesas dedutíveis. Vamos lá, continuando. Por fim, nós encontramos o lucro bruto da empresa e, considerando as demais despesas, chegamos ao lucro líquido do período, ou então ao lucro contábil da entidade antes da apuração do imposto de renda e da contribuição social. Mas olha só, resultado de equivalência patrimonial, um valor positivo. E aí, este valor nós vamos adicionar ou excluir? Então, olha só, com base nessas informações da DRE e aquelas do enunciado, nós já sabemos que haverão ajustes necessários a serem feitos para a apuração do lucro real da entidade. E lembrando que, por conta das condições específicas, nós vamos encontrar uma base de cálculo para o IRPJ e uma para a contribuição social, por conta daquela despesa dedutível e indedutível. E isso é possível. Então, não é em todos os casos em que as bases de cálculo serão semelhantes, iguais. Então, poderá haver situações em que elas são diferentes. Vamos lá. Primeiramente, vamos apurar a contribuição social. Olha só, começamos então pelo lucro contábil da empresa, de R$400.000. E aí vamos adicionar quem? As despesas indedutíveis. Então, para fins de apuração do imposto de renda, elas devem ser somadas, porque a lei não permite que esse valor de natureza negativa reduza realmente o lucro da entidade. Por isso que nós voltamos este valor. Lembrando que para a apuração do lucro contábil, este valor afetou negativamente os R$400.000. Na verdade, se não houvesse essa despesa indedutível no período, este resultado não seria 400 mil, seria de R$402.000, caso não existisse essa despesa indedutível. Então, para fins de apuração do lucro contábil, olha só, afetou. Vamos lá,
Quem são as exclusões? O resultado de equivalência patrimonial positivo. Então, nós vamos retirar esse valor positivo do lucro contábil da empresa. De que maneira? Olha só, reduzindo em R$20.000. Agora, encontramos a base de cálculo da contribuição social. É só considerar os 400 mil mais, menos, primeiramente, olha só, menos as exclusões, que é de R$20.000, mais esta única adição. Então, olha só, ficamos então aqui com uma base de cálculo de R$382.000. Sobre este valor, aplique os 9% da contribuição social. E então você encontrou que, a título de contribuição social, a empresa deverá pagar R$34.380 de imposto. Vamos lá. Para o imposto de renda, vamos apurar este tributo. Também partimos do lucro contábil da empresa, só que o lucro contábil após calculado a contribuição social. Então, o lucro contábil era de R$400.000. Então, primeiramente, retire o valor da contribuição social que você acabou de apurar. E então, olha só, este é o ponto de partida da apuração da base de cálculo do imposto de renda. Tá certo? Professor, por que você tirou a contribuição social? Porque, de acordo com a legislação, a contribuição social é uma despesa indedutível. Isto quer dizer que na apuração do lucro real, da base de cálculo do lucro real para o imposto de renda, a contribuição social, por ser uma despesa indedutível, ela será somada, ela será adicionada ao lucro contábil. Então, se você não retirar antes a contribuição social, e se você continuar respeitando a legislação, você vai somar em duplicidade a contribuição social, porque se ela é uma despesa indedutível, na apuração da base de cálculo você vai ter que somar esse valor. Então nós retiramos antes este valor para depois então somá-la na apuração. Olha só. Então olha aqui, o lucro contábil sem a contribuição social, né? Considerando o efeito da contribuição social. Vamos lá, adições, despesas indedutíveis de R$2.000. Olha só, outra despesa indedutível, com a própria contribuição social, R$34.380. Voltei o valor. Agora vamos lá, total das exclusões, apenas o resultado positivo com equivalência patrimonial. Então, se você somar todos esses valores, desde o lucro contábil mais as adições e as exclusões, você vai encontrar uma base de cálculo de R$382.000. E aí, professor, agora é só aplicar o 15% e acabou? Não. Tome cuidado. Temos que ainda calcular o adicional de imposto de renda. Veja só. A alíquota normal do imposto de renda, isto é, os 15%. Então, sobre os 382.000, multiplique por 15%, ou então, dependendo da sua calculadora, multiplique por 0,15. Vamos lá. E então você vai encontrar que o total do imposto de renda a ser pago é de R$ 57.300. Para calcular os limites de compensação de prejuízo, ou então os limites dos incentivos fiscais, é sobre este valor que você vai calcular. Tá certo? Vamos lá. Então, os incentivos fiscais calculados sobre a alíquota efetiva, sobre a alíquota dos 15% do imposto de renda. Agora, o adicional do imposto de renda. A apuração ela é trimestral. Logo, o que exceder R$ 60.000 será tributado ainda em mais 10%. Então, olha só. O resultado que nós apuramos foi de 382.000, menos o limite de 60.000 trimestral,
temos que, sobre os R$322 mil, vamos aplicar os 10%. Logo, a título de 10% sobre, a título de adicional de imposto de renda, será somado ainda a alíquota normal do imposto de renda, mais R$ 32.200. Então, a título de imposto de renda, olha só o quanto a empresa vai pagar. R$ 57.300 mais R$ 32.200. Total do imposto de renda a ser recolhido, R$ 89.500. Este é o valor total que será recolhido pelas organizações, no caso daquelas tributadas pelo lucro real. Viu só? Mais um sistema tributário que nós podemos compreender. E é claro, é necessário que você não fique limitado apenas aos regimes tributários. Busque compreender amplamente as demais informações de cunho tributário. Então, volte à legislação específica do produto ou do serviço, da mercadoria vendida pelas organizações, pela empresa que você trabalha ou pela empresa que você presta consultoria. Então, busque identificar os reflexos da legislação incidentes nos produtos. Ou então, analise a legislação dos tributos que são mais vistos dentro da empresa, ou aqueles tributos de maior impacto. Então, estude essas legislações primeiramente, para depois reconhecer outros aspectos. Na verdade, é você que vai formular a estratégia do seu trabalho, é você que vai analisar quais são os melhores caminhos, ou então, qual é a informação que a empresa, a sua empresa, a empresa que você trabalha ou aquela que você presta consultoria, qual é a primeira informação relevante que ela precisa agora para este momento. Então, é analisar os produtos ou um determinado produto, porque ele é o que mais vende dentro da empresa. Então, olha só, analise todas essas informações, faça diversos estudos de planejamento tributário. Então, foque no produto, foque no serviço, na atividade da empresa de modo geral. Ou então, primeiramente, faça um estudo de um determinado tributo, do ICMS. E lembrando, meu caro aluno, já que nós falamos sobre esses tributos, dependendo da região em que você está localizado, existem certos regulamentos específicos para cada tributo. Então, vamos falar do ICMS. Cada estado, a princípio, tem o seu próprio regulamento do ICMS, uma vez que o ICMS ele é de competência estadual. Então, cada estado terá competência sobre este tributo. E então, por conta disso, cada regulamento será diferente um do outro para cada estado. Então, se a sua empresa ou o seu cliente está em São Paulo, na Bahia, e se por um acaso esse seu cliente comercializa lá com o estado do Amazonas, Sergipe, Rio Grande do Sul, então, dependendo da região onde o cliente está, para onde ele vende, você precisa analisar esses dois regulamentos. Uma vez que, dependendo do regime tributário, poderá haver certos impactos sobre este determinado tributo. Então, é necessário também analisar o sistema da entidade. Qual o sistema tributário? Além disso, sistema cumulativo, sistema não cumulativo da entidade. Há a possibilidade de fazer aproveitamento de impostos? Se sim, qual é a alíquota que eu posso fazer aproveitamento? Então, são diversas informações que você precisa compreender para que você possa elaborar o seu estudo de planejamento tributário e entregar às organizações, para que elas, diante do seu trabalho, possam tomar certas decisões. Decisões que vão auxiliar a empresa a reduzir o montante de tributos a ser pago em um determinado período, que de certa forma vai elevar o desempenho financeiro da empresa, ou até mesmo o seu trabalho enquanto um tributarista pode ser mais um próprio auditor tributarista, no sentido de verificar se aquele montante de tributo que a empresa pagou ou paga ao longo de períodos, se esses valores estão corretos e que, de acordo com a legislação, poderiam ou não ser reduzidos,
ou então faltou determinados valores a serem apurados. Então, você pode atuar em diversas áreas dentro da legislação tributária, dentro da contabilidade tributária. E aí, também deve-se levar em consideração a criatividade do profissional, de encontrar essas situações, oferecer esses serviços às empresas. É claro, é evidente que, por conta dos encargos que as empresas têm com pagamento de tributos, muitas delas buscam, nesses profissionais tributaristas, a possibilidade de reduzir o pagamento de tributos. Mas, conforme o professor falou já no nosso primeiro encontro, desde a nossa primeira aula, meu caro aluno, durante os seus trabalhos, não incorra em evasão fiscal. Tome muito cuidado com as ações que você mostrar, revelar para as empresas. E não seja influenciado pelas ações, pelas ideias negativas de gestores ou de colaboradores das empresas, porque é você o responsável por este trabalho. E o crime de sonegação fiscal vai refletir sobre você também, dependendo da relação que você tiver com a empresa. Então, tome muito cuidado, pois uma vez que você selecionou aquela ação para a empresa, aquela informação que você que forneceu, e a empresa adotou a ideia, e aí ela teve diversos impactos negativos por conta do seu trabalho, também, além da sonegação fiscal, que é um outro reflexo do mau trabalho, temos também que você fez um mau trabalho a uma empresa. Não que vai incorrer em sonegação fiscal, mas vai prejudicar a sua carreira profissional. Então, conforme o professor comentou, não caia de paraquedas nesta profissão. Tenha certeza de que você conhece plenamente a legislação da empresa que você presta consultoria ou da empresa que você está trabalhando com o planejamento tributário, pois você é o responsável e você é o profissional que as empresas esperam que você vai mostrar a informação correta e que vai dar segurança de que aquilo realmente vai refletir positivamente nas empresas. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação durante esta disciplina. Fico muito contente pela participação de todos vocês ao longo das nossas aulas. Continue estudando e não deixe de acompanhar frequentemente a legislação tributária, os regulamentos específicos, as leis e outras informações que vão impactar na sua profissão. Até lá, um forte abraço e um excelente trabalho!